Quero falar sobre alguns detalhes de lesão corporal e algumas modalidades também, como a lesão corporal grave, lesão corporal leve. Vamos começar, então, pelas qualificadoras que estão presentes no Código Penal de lesão corporal e são qualificadas devido à violência doméstica. Então, qualificadoras da violência doméstica. E onde a gente vai achar isso no Código Penal? A gente acha isso no artigo 129, parágrafo 9º. E aí, a gente lê esse parágrafo 9º, a gente tem que saber o seguinte, que aqui no parágrafo 9º, está prescrita uma conduta de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, mas é a lesão corporal leve. Ah, mas é leve, mas mesmo assim é qualificada? Sim. É qualificada não não por ser leve. Então, essa qualificadora de lesão corporal é de natureza aqui, no parágrafo 9º, unicamente leve, e não é qualificada pelo resultado. Por quê? Porque o resultado é de uma lesão corporal leve. Então, a qualificadora não é o resultado, mas da natureza, da situação específica da lesão corporal provocada aqui diante desse assunto específico que é a violência doméstica. Então, é uma lesão corporal leve, mas que é qualificado por ser uma lesão corporal de violência doméstica. E aí a gente lembra do CAD. Por que é qualificada? Porque é provocada diante aqui de pessoas específicas, de agentes aqui específicos, de vítimas específicas, como eu falo CAD, né, que é o CCADI. Então, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, natureza é leve, mas mesmo assim é qualificado? É qualificado devido a essa questão aqui de violência doméstica. Então, a natureza violência doméstica traz a qualificadora e não o resultado. Lesão corporal leve, qualificada pela natureza de violência doméstica e não pelo resultado. Então, vamos ler aqui. Qualificadora da violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º. Violência doméstica, parágrafo 9º, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. E onde aqui que está escrito qualificadora? Vamos ver se a gente acha. Lesões corporais e natureza grave aqui. Aí vem as qualificadoras. Lesão corporal seguida de morte, diminuição de pena, substituição de pena, lesão corporal culposa, aumento de pena, então vem o aumento de pena, e violência doméstica. No parágrafo 10 aqui, aí sim, a gente vê uma lesão corporal grave. São as indicadas no parágrafo 9º. Nos casos previstos no parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo, natureza, lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º, se resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida
debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4, aceleração de parto, pena reclusão de 1 a 5 anos. Mas, como aqui na violência doméstica é qualificado não pelo resultado, mas sim pela natureza do crime, aí a gente vê outro tipo de pena. E parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. E a gente vai lá no parágrafo 10 e vê que aumenta-se, então, uma causa de aumento. Parágrafo 10, nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, no caso aqui, a lesão praticada contra ascendente, descendente, e tudo isso aqui, que aqui em cima é de natureza leve, mas se for o caso de natureza grave, aumenta-se a pena de 1/3. Por conta de quê? Por conta do resultado? Não, porque o resultado já ocorreu e já ali as previsões que ocasionaria aqui uma pena mais grave. Mas aqui é mais grave por conta da natureza do crime, por ocorrer em local de violência doméstica. Então, parágrafo 10, a gente vê aqui que está dentro também das qualificadoras de violência doméstica, que é o caso de violência, lesão corporal grave com o aumento. O resultado já foi aqui aumentado, lá em cima. Quando a gente vê ali o parágrafo 9º, a gente já vê esse aumento, mas aqui, quando a pena é agravada, no parágrafo 10, é porque com aumento devido ao resultado? Não, devido à natureza do crime. Violência doméstica. Devido à natureza do crime. Outra coisa que a gente tem que lembrar é a questão de via de fato. As vias de fato, a gente não insere essa questão no parágrafo 9º, porque as vias de fato nem sempre aqui ocasiona lesão corporal. Se ocasionar lesão corporal, aí sim. Aí a gente coloca, se for leve, no parágrafo 9º deste artigo. Mas quando a gente fala em vias de fato, é aquela questão que são atos agressivos de provocação. Aí tem que ver se esses atos agressivos de provocação ocasionou o quê? Lesão corporal. Porque se não tiver ocasionado a lesão corporal de natureza leve, não pode aqui ser incluso nessa redação do parágrafo 9º. Então, aí tem que incluir em outra questão aqui da Lei Maria da Penha, violência psicológica, por exemplo, e não pode aqui ser incluído no parágrafo 10 se não tiver a lesão corporal grave. Então, vamos para frente. No momento de analisar as lesões corporais, é necessário ver qual que foi a primeira intenção do agente. Qual que foi o dolo? Então, a gente lembra da teoria finalista, que a gente considera o quê? A intenção, o dolo de agir. Então, para saber qual que é o crime que vai ser praticado, e muitas vezes para saber a questão da própria lei, se há aqui um conflito aparente de normas, é necessário primeiro analisar o dolo da pessoa, do agente. Então, para saber se o crime é absorvido ou não por outro crime, vamos analisar
a questão do dolo. Ou então a questão do concurso de crimes também. É tudo necessário analisar primeiro ao que o agente queria, quais são os desígnios. Lesionar, matar, furtar, roubar, roubar e matar, ou só roubar. Quais são esses desígnios do agente? E então vamos imaginar o seguinte, que esse sujeito aqui é o Amando. Então ele se chama Amando. O Amando, ele quer provocar lesão corporal em Laís. Por quê? Ele discutiu com a Laís e a Laís aqui, ela é atendente de caixa de supermercado. E aí, o que acontece? Amando discute com a Laís e desfere um soco na Laís. A Laís cai no chão, de barriga, no chão aqui. Só que a Laís estava grávida. E aí, ela perde o filho dela. Laís perde o seu filho. Então, no caso, será que por qual crime a Amando vai responder? Então, qual que foi o dolo? Qual que foi o desígnio do agente? Ele ficou com raiva e queria fazer isso de ver a perda desse filho de Laís? Não, ele queria lesionar. Então, ele responde por lesão corporal, mas não é qualquer tipo de lesão corporal. É lesão corporal qualificada pelo aborto. A gente vê que aqui é uma lesão corporal grave devido a essa aceleração do parto. Artigo 129, parágrafo 2º, lesão corporal grave. Aqui, lesão corporal de natureza grave, que ele queria lesionar. Então vamos aqui no capítulo de lesões corporais. Ele conseguiu a lesão corporal? Conseguiu. Qual que é a natureza da lesão corporal? Lesão corporal grave. Por que lesão corporal grave? Porque resultou em aborto. Então, se resulta em aborto, reclusão de 2 a 8 anos. Então, vamos imaginar o seguinte aqui. Esse sujeito aqui, ele se chama Barrabá. Barrabá é amigo de Inocêncio. Barrabá é amigo de Inocêncio. E aí, Barrabá queria muito a promoção no serviço dele. Queria aquela promoção, mas adivinha quem consegue a promoção? Isso, Inocêncio. Inocêncio consegue a promoção. E aí, Barrabá fica com muita inveja de Inocêncio, com muita raiva daquilo, da felicidade que Inocêncio fica. E aí, Barrabá, o que ele quis fazer? Ele pega aqui no momento do descanso dele. Ele pega um cafezinho, coloca veneno no café e vai lá para Inocêncio, diz estar aqui comemorando a promoção de Inocêncio e dá para o Inocêncio o cafezinho envenenado. E aí, o que acontece? Barrabá, ele vê que Inocêncio toma o cafezinho envenenado, mas com muito veneno, e Inocêncio começa o quê? A ficar sem fôlego.
E Barrabá olha o Inocêncio sem fôlego e logo se arrepende daquilo que fez. E aí, Barrabá desespera, coloca aqui Inocêncio em seu carro e eles vão para o hospital. Eles vão para o hospital. Chegando lá, Inocêncio fica 2 meses internado de cama. Aqui está Inocêncio de cama. Inocêncio fica 2 meses internado. E aí, o que aconteceu com essa atitude? Que ele queria o quê? Ele queria matar Inocêncio para que essa vaga fosse dele. Então, ele vê que Inocêncio perde o fôlego, arrepende e leva o Inocêncio para o hospital. E aí, Inocêncio fica 2 meses no hospital, que significa lesão corporal grave. Então, tendo em vista que ele impediu a consumação do homicídio, ele responde apenas pelas condutas aqui que foram praticadas. Então, aqui nesse exemplo, o agente responde pelas condutas já praticadas. Então, aí a gente tem que perguntar quais foram as condutas praticadas. Quais foram as condutas praticadas? Homicídio? Inocêncio morreu? Não, ele ficou internado. Ele ficou internado, Inocêncio, mas ele morreu? Não, ele não morreu. Então, se Barrabá responde só pela prática aqui dessa conduta, tem que ver qual que é a conduta até então praticada, porque estamos diante de um arrependimento eficaz. Então, ele conseguiu chegar no hospital e conseguiu fazer com que Inocêncio fosse aqui socorrido a tempo. Então, Inocêncio não morreu, mas sofreu lesão corporal grave. Então, a gente vê a lesão corporal grave no artigo 129, parágrafo 1º, se resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. 2 meses são mais de 30 dias? Sim, são mais de 30 dias. Então, ele responde por lesão corporal de natureza grave, pelo parágrafo 1º do artigo 129, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, pena reclusão de 1 a 5 anos. Vamos imaginar aqui que vamos colocar aqui a João. João trabalha aqui nesse estabelecimento junto com Bruno. João trabalha aqui nesse estabelecimento junto com Bruno. E esse estabelecimento começa a pegar fogo. Só que o fogo ainda não pegou nem no Bruno, nem em João. Mas João está desesperado. Só que Bruno, ele é um pouquinho mais gordinho. Bruno é um pouquinho mais gordinho. E eles aqui saem correndo. Bruno sai na frente. Bruno sai na frente aqui, correndo. Mas o Bruno empaca em uma das portas aqui. E aí, o que acontece? João desespera, dá um soco no Bruno. O Bruno cai no chão e aí libera a porta aqui para José, para João, que é João e Bruno, para João. E aí João pisa em cima de Bruno
e sai correndo. E o que acontece? Bruno, ele fica aqui, sofre algumas lesões corporais de queimadura, mas consegue se levantar e sair pela porta. E aí? Será que João responde por quê? Então, temos Bruno e João. Nesse caso, no caso, João, ele está amparado por um excludente de ilicitude. Isso aqui a gente chama de estado de necessidade. Excludente de ilicitude. Vamos ver o artigo 24 do Código Penal. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Era perigo atual ou era um perigo iminente que estava próximo a acontecer? Não, era um perigo atual. Se João estava ali e as chamas só iam aumentando, e estava naquele momento ali, é um perigo atual, que não provocou por sua vontade. Então, João, não foi um crime ali, não foi um dolo, aquelas chamas, aquele incêndio ali que aconteceu, não foi uma questão de provocação. O incêndio aconteceu pelas instalações que estavam ali, velhas, e aí ocorre esse incêndio. E nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, não era razoável exigir que, nesse momento, uma educação de João. Então, João aqui foi deseducado com Bruno, mas agiu assim porque estava com muito medo de morrer naquelas chamas. Então, temos aqui uma lesão corporal? Temos, mas uma lesão corporal que se justifica pela excludente de ilicitude, pelo estado de necessidade. Agora vamos imaginar que Lico, ele chega em casa e vê a sua empregada doméstica caída. É a Lu, a empregada doméstica Lu. E aí ele se desespera aqui. Ele fala, Lu, levanta, o que aconteceu, e Lu fica aqui paralisada. Ele pega nos braços de Lu, estava ali à noite, e ao lado da sua casa tem um terreno baldio. Então, José aqui, ele pega nos braços de Lu e leva Lu para o terreno baldio e coloca Lu lá, no terreno baldio. Então, ela aqui, ele pensou que ela estava morta. Com muito medo dela estar morta e ser responsabilizado pela morte da empregada, ele coloca a Lu no terreno baldio, mas acontece que a empregada não estava morta. Ela tinha tido apenas um ataque epilético. Então, nesse caso, será que João, vamos dizer que foi João que fez isso, será que ele responde por qual crime? Será que ele responde por ocultação de cadáver? Será que ele responde por ocultação de cadáver? E a resposta é não. Por quê? Porque não há um cadáver aqui, porque Lu não morreu, ela apenas sofreu aqui um desmaio. Então, tendo em vista que o crime é impossível, porque não existe aqui a questão do cadáver, e que João ele não estava obrigado aqui a salvar a vida de Lu, é considerado, nesse caso, crime impossível. E também há aqui um erro de tipo, porque aqui ele acha que
está colocando aqui no terreno baldio uma pessoa morta, mas não há cadáver, porque Lu estava viva. Então é isso.